Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Pedro Roma, eu sou Head de Marketing em canais digitais aqui da Headhunters. Tá? O meu histórico, eu tive passagens por negócios digitais em grandes bancos, no mercado financeiro, né? Também uma passagem também de mais de 4 anos em recrutamento de seleção, né? Já conheço o Henry, que está aqui comigo, né? De longa data, né, Henry? Acho que a gente tem um novo desafio aqui na Headhunters e tentar revolucionar o mercado. A gente também tem um pouco para compartilhar com vocês essa nossa experiência, né? A gente vai falar hoje sobre, né, como que a área de recrutamento se tornou, né, a principal área das empresas, né, como que a gente trouxe, como que tem a ser estratégico a área de recrutamento. E aí, se você quiser, pode falar um pouquinho de você. Então, obrigado, Pedro. Já fomos sócios em outros negócios, antes da Headhunter, inclusive. Bom, obrigado pelo pessoal da Vita Open Space, pelo tempo, por ter um tempo aí para dedicar para que a gente possa falar um pouquinho do mercado. Bom, eu sou o Henry Novaes, sou junto com o Pedro, fundador da Headhunter, sou CEO da operação e a gente quer contar um pouquinho por que a área de recrutamento e seleção virou a área, o coração da empresa, virou a área mais importante dentro de uma organização. Antes disso, a minha carreira começou no mercado financeiro, eu sou da área de economia e 15 anos atrás vim para esse mercado de cair como vamos dizer assim, meio que tropecei no mercado de recrutamento. Eu era muito, vamos dizer assim, todo mundo que me chamava para entrevista eu ia conversar, então eu comecei a fazer muito relacionamento nesse mercado. Estamos falando de 2006, 2005. Vai entregar a idade, hein? Eu já passei dos 40, e aí já estava no mercado financeiro há muito tempo, e aí muita gente acabava me indicando pessoas, e uma vez uma Headhunter falou, poxa, por que você não vira recrutador? Você conhece muita gente nesse mercado, eu acho que tem fit total para o teu negócio, e eu estava triste num banco estrangeiro que eu estava trabalhando, não estava feliz, falei, vou tentar. Estou com 30 aí, menos de quase 30, hora de tentar agora. E aí entrei no mercado de atração, me apaixonei, sou apaixonado por esse business, completamente apaixonado pela área de recrutamento e seleção, e fico feliz que depois de 15 anos, eu acho que é a primeira vez que eu posso dizer que o mindset nas grandes empresas, nas startups, em todas, é quanto importante a área de recrutamento e seleção hoje. Então, estou muito feliz de que a gente esteja nesse momento do mercado. Está todo mundo olhando essa área e o quanto dá para inovar. Exatamente, né? E acho que até buscando um gancho, né, Henry, de tudo que você já fez, do que a gente já tentou trazer de inovação, a gente já participou de construir o ATS junto, agora a gente está criando esse marketplace que é a Headhunters, e também você é sócio de outras empresas, né, do segmento, mas sempre buscando atacar ali uma necessidade. Mas trazendo um pouco do cenário, né? Você tem visto assim lá de fora e de polos de inovação, mercado, que aqui no Brasil a gente pode trazer para cá, né? O que a gente pode aplicar para o Brasil, que é uma referência? Eu acho que vou puxar isso que num ponto assim, que a gente está ainda 8 a 10 anos atrás do que está sendo feito se a gente pegar os principais polos de inovação, né? Vale, China, Israel um pouco menos, olhando o produto ou o subsistema ou o serviço de recrutamento e seleção. Apesar da gente ter avançado muito nessa área, a gente ainda tem muito caminho a ser percorrido nessa área, né? Acho que a gente viveu... Pode falar, Pedro. Um problema de 5 anos atrás, né, era o ATS. A gente sempre, né, o grande problema das empresas é, cara, eu tenho que sair do Excel, eu tenho que mecanizar, eu tenho que colocar a candidatura digital, né, ali pelo site, cair no ATS, mas isso a gente acabou descobrindo que não está resolvendo, né, não é suficiente e a disputa por profissionais só aumenta, né? Exato. O mercado de recrutamento achou que o ATS ia resolver o problema, né? Só que a tecnologia é o fim, né? O primeiro é pessoas, processos, metodologia e aí a tecnologia. E Exato. A gente avançou muito, eu entendo, o mercado inteiro avançou, todo mundo buscando novos ATS, mas todo mundo foi achar que o ATS ia resolver teu problema de recrutamento e seleção. E agora muita gente descobriu que não.
Não adianta você deixar de percorrer o caminho tradicional de ter um time muito bom, uma equipe extremamente talentosa, com foco e propósito, uma metodologia vencedora, e a tecnologia é o finalzinho lá do processo. A gente está vendo isso agora. A gente está vendo o quanto está disputado e o quanto está vamos dizer assim, quanto está neufrálgico, talvez seja a palavra, o mercado de recrutamento no Brasil e mundo afora. Né? Então, Henry, você comentou, né, sobre esses polos aqui, a gente sempre vai trazer, né, ali o Vale do Silício, né, o Sudeste Asiático, ali com Hong Kong, com China, Israel, também mercados mais maduros, como o mercado inglês, que é onde tem as grandes consultorias, né? O que você pega e traz para a gente hoje, né, desses mercados que você ainda considera que a gente está atrás? Quais seriam alguns exemplos? Eu acho que a gente, principalmente, acho que tem uma questão de metodologia de processo seletivo, em que algumas multinacionais, elas estão na vanguarda, algumas startups, alguns unicórnios aqui do Brasil já estão na vantagem nisso, mas que a gente ainda tem muito para tropicalizar e transformar o mercado brasileiro. Você abre uma vaga numa rede social aqui, no LinkedIn, e você talvez tenha 1% de candidatos aderentes aplicando na sua vaga. Quando você vai lá fora, isso acontece. Você tem muito candidato não aderente que aplica, mas não é tão como acontece no Brasil. Eu estou contratando um enfermeiro e vem um segurança e aplica dentro dessa posição. Isso é uma coisa normal no Brasil. E até um pouco do perfil do brasileiro, né? Vamos dar um jeitinho, vai que cola. A gente tem isso. Então acho que isso é um ponto. Metodologia, né? Quando você olhar a metodologia do processo de recrutamento, em que ela tem que estar sempre sendo oxigenada, em que você tem que estar sempre trabalhando para melhorar, porque cada hora você tem cargos novos, cada hora você tem novas profissões, novos tipos de empresa, um mercado que muda de uma hora para outra, o que essa pandemia fez com o mercado de e-commerce, ela fez esse mercado em 6 meses avançar o que se esperava em 10 anos. Então, assim, essa questão de metodologia, acho que a gente tem muito a aprimorar no mercado brasileiro, e não só o mercado brasileiro, muitos mercados pelo mundo e até outras regiões em mercados maduros. Entendi. Aí você comentou até do que a pandemia acelerou, né? Aí a gente vai falar também tanto de home office, né, novos modelos de trabalho, né, e essa autonomia maior que o colaborador tem, né, de escolher. Isso vai aumentar também o turnover. Hoje eu escolho a empresa que eu quero trabalhar e não mais, né, acabo sendo só vítima do que é o mercado. E também o lado da demanda por tecnologia, né? Então, cada vez mais inovação, que acaba sendo um desafio de contratação, né? Que a gente sempre fala, é muito difícil, é o caso de todas as empresas, contratar para tecnologia. O que você tem para isso? Né? O que você chegou a ver? O que dá para a gente aplicar também? Né? Tech hoje é vamos dizer assim, o maior problema estrutural, talvez, que a gente tenha quando você fala do mercado corporativo, né? Você tem vários problemas no mercado corporativo brasileiro, desde tributos a inúmeros outros problemas, mas a gente tem um que é uma bomba relógio, que é tech. Profissionais de tecnologia. E por que isso? Porque isso é uma demanda global. Então, hoje, cada vez mais, todo mundo que está escutando isso está vendo, principalmente se tem amigos no mercado de tech começando a trabalhar para multinacionais, estando sentado aqui, né? Então, assim, além da gente ter uma demanda global, então, assim, é uma série de variáveis. A primeira é uma demanda global. É um problema do mundo não ter profissionais de tecnologia. E 2, problema brasileiro maior ainda. A gente forma muito menos profissionais de tecnologia. Exatamente, do que o resto das carreiras no Brasil. Então, o número 2, a gente tem uma competição absurda por profissionais de tecnologia, então a pandemia fez várias empresas que eram offline virarem online de uma hora para outra por uma questão de sobrevivência, e você precisa de profissionais de tecnologia nesse momento. Você tem uma geração que tem um desprendimento diferente do meu pai, do seu pai, que ficou 30 anos na empresa. O desprendimento é um modelo que, não estou dizendo se é certo ou errado não, mas é um modelo diferente, é plug and play. Você foi lá, testou, não gostou,
não estou a fim de ficar. Esse distanciamento físico também do modelo remoto hoje é outro complicador, porque você está muito mais difícil você inserir alguém na tua cultura se a pessoa sequer passou um dia na empresa, se você não tem uma troca de café, tudo isso. Então, assim, tecnologia é o maior desafio dentro de atração e talentos. E quem não souber, quem não se reinventar, quem não fizer o beabá bem feito, o básico, vai estar fora desse jogo. Então, se tem diretores de RH, CEOs vendo isso, eu diria, cara, olha isso como lupa, porque a tendência vai ser cada hora ficar mais difícil. A gente vai passar aí uns 6, 7 anos facilmente com uma demanda absurda e uma escassez tremenda de talentos. Exato. E aí você comentou, né, de outros mercados e acaba sendo uma demanda global, né? E hoje em dia, né, com o trabalho remoto, eu não simplesmente estou preso no meu país. Eu posso trabalhar, inclusive, para uma empresa americana como desenvolvedor, inclusive ganhar em dólar, né? E acho que uma das empresas, né, aqui do grupo que é focado em tecnologia, acaba abordando bastante candidatos que qualquer proposta em dólar, né, por ter empresa de tecnologia roubando. Então, além dessa competição interna aqui do Brasil, a gente está perdendo profissionais para fora, sem eles precisarem de morar para fora. Né? Isso acaba sendo bem comum hoje em dia, né, Henry? E também a troca. Né? A gente está tendo uma reunião juntos e a gente vai hoje para trocar de emprego, eu deslogo, né, e logo com o e-mail da outra empresa. Então, eu não tenho mais essa troca, esse desligamento, isso que eu tenho que fazer para poder sair de uma empresa e ir para outra. Acaba sendo muito fácil, né? Isso só agrava o problema de atração e seleção para a tecnologia, né? Acho que dentro de tech hoje, o que qualquer profissional ou qualquer área de atração precisa construir ela tem que entender que o processo que ela faz para todas as carreiras que ela tem não vai funcionar para a tecnologia. Eu comecei a ir para o Vale 5, 6 anos atrás, eu comecei a ver, então eu vi o que está acontecendo aqui, eu vi na pele, nas empresas que eu visitava lá acontecendo. Nos fóruns que você tem globais, eventos globais de RH, que por sinal tem muito pouco brasileiro, e aí fica um questionamento. Uma crítica, né? Exatamente, eu fui num evento de 2.000 pessoas lá fora e tinham 5 brasileiros, e tinha mais argentino e mais colombiano do que brasileiro. Então a gente tem que olhar lá para fora, a gente tem coisa incrível aqui, mas a gente tem que olhar para a gente poder trocar, e nos eventos como esse você descobre como o cara está fazendo lá na Hungria. Você troca muito. Então, para os executivos e para os profissionais de talent que estão aqui, é muito importante olhar esses eventos lá fora e trocar. Conhecer a pessoa do lado, porque ela pode ter uma solução para o seu problema. Voltando ao ponto de recrutamento, de tech, recrutamento tech, hoje a jornada deste candidato é uma jornada completamente diferente. O profissional de tecnologia está sendo bombardeado por mensagens. Se você tem um dev na sua empresa, abre o LinkedIn dele, abre a rede social dele, abre o LinkedIn dele, e você vai ver quantas mensagens ele recebe hoje por dia de recrutadores do Brasil, de fora do Brasil, da empresa concorrente, um monte. Então, se você não tiver uma estratégia diferente para o mercado tech, você vai sofrer muito e talvez você não consiga colocar o seu projeto em pé, porque você não vai ter time. E isso generalizado. Então, precisa se olhar a área de tecnologia, precisa se olhar o recrutamento de tecnologia feito em um outro formato. Teve uma startup que eu visitei lá, que eles faziam uma curva de relacionamento com o candidato pensando em 2 anos. Então, ele abordava um data engineer hoje, pensando que esse data engineer ele ia entrar daqui 2 anos dentro da companhia. Olha o ciclo. Então, eu faço um ciclo de relacionamento com esse candidato, eu vou me aproximando dele, eu trago ele para eventos, eu apresento para o meu time, eu vou criando um grau de relacionamento. Para quê? Para que eu tenha uma contratação muito mais assertiva. Não estou dizendo que este é o caminho, não tem caminho certo ou errado, mas você vê no mercado que já sofre dessa escassez, quão longe eles estão olhando. Eles estão olhando e prevendo daqui 2 anos. A gente hoje está meio enxugando gelo, né? Contrata um dev, contrata um cara de cyber, contrata e daqui a pouco perde um. Que deve ser a realidade. Exatamente. Que
Hoje a gente acaba trabalhando em cima de quando a demanda chega, né? E não me antecipando. E acho que também tem algumas formas interessantes, né? Que a gente pode abordar. Do que, primeiro, que para o recrutador, né? Pensando ali na figura de quem... A gente está falando muito do problema e do contexto, né? Do contexto geral. Ali no dia a dia do recrutador, você comentou de ele ter essa rede, né? E também um outro passo que você também sempre abordou aqui com a gente, Henry, é da especialização, é dele entender, né? Só ser um tech recruiter, ser só especialista em uma área em específico não é mais o suficiente, né? Eu tenho que conhecer quais são as empresas referência, né, dessa tecnologia para saber aonde que eu vou abordar esses candidatos, como que eu vou conversar com esse candidato. Fala um pouco mais, Henry. Hoje, se você olha os mercados mais maduros, você olha as empresas de ponta, Tech Recruiter não é uma especialização. Ser Tech Recruiter não é uma especialização. Agora, você dentro do universo de tecnologia, seja tecnologia, mas seja dentro de um universo de saúde, você ter um domínio muito grande, uma rede de relacionamento em determinada cadeira, isso sim, né, é uma especialização. Exemplo, C#, exemplo, governança, exemplo, outro. Então, assim, se você quer ter sucesso como um recrutador hoje dentro de tecnologia, que além da demanda que a gente tem gigante de profissionais tech, nós temos uma demanda gigante para pessoas que contratem bons profissionais de tecnologia para aquelas empresas. Você tem que reduzir o seu escopo, reduzir o seu funil, definir o mercado, estudar muito sobre esse mercado e entender que a atualização nesse mercado vai ser constante. Então, estudar, reaprender, vai acontecer nesse mercado. Então, assim, não adianta abrir demais o leque. Se você abrir demais o leque, vai ser muito difícil você ser um especialista nessa área. Falando muito do profissional tech. E exatamente, e também para atuar, né, até como ali um consultor para o gestor da vaga, para as áreas e falar como está o mercado, porque às vezes o gestor ele fala, eu quero um candidato com isso, com aquilo, e você, vai atrás dos candidatos. Agora, se você entende o mercado, cara, eu sei como é essa pessoa, eu sei se existe ou não existe esse profissional, de onde que a gente vai tirar, e até mesmo se está dentro ou não do perfil do quanto tem de proposta salarial, se está dentro ou fora do mercado, né? Acaba trazendo informação para o gestor da área, certo? É exatamente isso. Se você não tem o conhecimento, você vai descobrir daqui 2 semanas que aquilo que o gestor, o requisitante daquela vaga te pediu, não existe. Ou que existe numa forma X, ou ele que custa Y, ou tem que mudar isso, ou tem que mudar. Então, assim, hoje, com a urgência do mercado de agilidade, você não tem mais tempo para isso. Ou na hora que você chegar num alinhamento com o gestor, um alinhamento com o responsável, com o head daquela posição, o líder daquele profissional, você já tem que estar com esse mercado mapeado antes. Você já tem que ter as informações. Não adianta você buscar para retroalimentar. Você já perdeu tempo, já ficou para trás. Então, uma dica muito importante, olhar o time de recrutamento tech, olhar a forma que você vai fazer dentro de casa, fora de casa, com parceiro, sem parceiro, mas assim, entender que recrutamento tech é algo diferente e vai ficar muito mais diferente do que qualquer outro tipo de vaga que você use dentro da tua organização. Se você tem um cuidado especial para se recrutar secretária do CEO, um processo muito específico, geralmente dentro das empresas, um processo que às vezes envolve o diretor de RH, a secretária do CEO, porque é uma cadeira muito delicada, você vai ter que fazer a mesma coisa para a tech. Exato. E aí a gente também começa a expandir isso para áreas correlacionadas, né? Como áreas de produtos, áreas de UX, de UI. Aí começa a ter... Há uns anos atrás era só o desenvolvedor que era o problema. Hoje você começa a abrir, né, toda a parte de infra, não só o desenvolvedor ali que é o mistério, mas também essas áreas correlacionadas, porque são áreas que estão evoluindo muito rápido, né? É muito rápido. Cybersecurity, a gente ouvia falar cybersecurity. Ano passado teve um boom de cybersecurity. Não tinha profissional, não tinha. Então, assim, esses insights de mercado, a gente tem que estar muito atento. E para quem é head de uma operação de talent ou para quem é head de um RH, tem que estar muito atento no movimento desse cenário. Tem que se antecipar ao problema. Porque se você não se antecipar no problema e não se preparar, você vai pagar muito mais caro. E talvez você não consiga nem comprar ou pagar. Tá? Tal a escassez que vai existir.
E é legal, e acho que a gente falando muito do RH, tratar do recrutador, ele da área, devolver insumos, né, para a área de negócios, e também isso vai aumentar a importância da RH, como ela ser estratégica, até para o melhor dela ser fundamental para a estratégia da empresa, para o crescimento, para esse ramp-up. Aí vem até um ponto que a gente também já abordou, o RH deixa de ser parcelaria, né? Não dá, entrou uma vaga tal, tem que entregar em 5 dias, e não é mais assim que funciona, né? Porque assim, quando se contrata mal, você tem um turnover alto, e hoje você não pode mais ficar sem importar por 1 ou 2 meses esperando ele sentar naquela cadeira, certo, Henrique? Esse modelo que a gente tinha antes, né, de peguei o telefone, liguei, vou ter uma shortlist de finalistas em 3, 4 dias, e não é só, a gente está falando muito de tecnologia, mas não é só tecnologias, viu? Não, é exato. Pandemia do segmento de saúde, e pode acontecer com outros, isso acabou. Exatamente. Um dos primeiros ensinamentos, acho que uma das frases que mais me marcou na primeira vez lá, 5 ou quase 6 anos atrás, quando eu fui para fora olhar operações de recrutamento, era esta visão do quanto a área de recrutamento era mais importante dentro da empresa. Porque era uma frase muito simples, mas assim, se eu recruto bem, é mais fácil desenvolver, é mais fácil liderar, é mais fácil treinar, é mais fácil fazer tudo se eu recruto a pessoa certa. Tudo. Então, se você olha as grandes empresas que estão inovando lá, a atenção e o cuidado que eles têm com a área de recrutamento é absurdo, é a cerejinha do bolo. Se você olhar os cases de algumas empresas e vários livros que você tem aí, alguns diretores de RH que fundaram companhias incríveis do grande mercado tech no mundo, se eu ler o conteúdo desses livros, você vai ver que 60%, 70% daquele tema está falando de trazer gente boa, desenvolver essas pessoas que você trouxe, muito focado nisso. E a parte boa do mercado é que o Brasil acendeu para isso, ele acordou de um jeito mais difícil, mas acordou. Agora, isto que acontece em tecnologia vai acontecer com diversas áreas no mercado brasileiro, porque nós temos um bug de talento em todas as áreas, em todas. A nossa economia, ela anda, né, vamos dizer assim, em número de vagas, basta você olhar a CAGED, anda de lado nos últimos 6, 7 anos, sobe um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho. O mercado de recrutamento aconteceu a mesma coisa, nós não formamos recrutadores suficientes como não formamos em várias áreas. Com uma retomada esperada da economia segundo semestre, próximo ano e daí por diante, nós vamos ter esse bug, essa carência em tudo que é área. Então, quem hoje tem uma necessidade de profissionais tech e conseguir formar sua área numa estratégia, olhando que talent é o coração da área, eu preciso trazer gente boa, eu preciso trazer gente alinhada à minha cultura, eu preciso fazer com que este processo funcione perfeitamente bem, vai conseguir se antecipar aos bugs de talento que você vai ter em várias outras áreas dentro da tua organização, seja comercial, finanças, RI, marketing, todas as outras. Exato, né? A gente fala que hoje, aqui no Brasil, a gente tem, né, um desemprego de 15% da população e mesmo assim é muito difícil contratar, né, e acertar essa entrada. Quando eu contrato errado, eu contrato uma pessoa, e aí há 10 anos atrás a gente não falava de fit cultural, hoje a gente fala uma pessoa, né, que escolhe. Eu vi que você fez uma pesquisa até no seu LinkedIn, né, se as pessoas querem grandes bancos ou fintechs, e aí tem uma grande parcela querendo fintech, e aí de fintech você já ramifica para cada uma com uma cultura, né, e é claro, e por não ter fit cultural, o profissional não fica, né, e se você é essa entrada, 3, 4 meses, aí você descobrir que errou, ou seja, parte do seu candidato, ou você, pelo candidato, não está desempenhando, performando o que você gostaria, né? Isso, para o mercado, é matador. Você não consegue, né, acompanhar o mercado se você esperar 4 ou 5 meses para você acertou a contratação do profissional, certo? A gente fica naquela posição de escolha de Sofia. Eu resolvo o problema daquela área, colocando um profissional, e o gestor sai da minha jugular, né? Eu digo profissional de talent, estrutura de talent, e talvez eu possa ter um outro problema depois, que eu vou ter que refazer aquela vaga, ou eu demoro mais para contratar, faço um processo muito mais estruturado, mas eu tenho
da outra ponta, o próprio gestor me condizendo que não entregou o resultado da área dele porque não tinha time para entregar aquele resultado, né? Então, por isso, o tão estratégico fica... O RH não preciso nem dizer o quão estratégico fica, mas o quão estratégico fica a área de talent em tudo isso. Exato. Hoje, a gente tem uma infinidade, centenas de clientes, de empresas grandes a startups. E hoje eu vejo um movimento muito grande de se dividir as estruturas, tal a importância de atrair talentos, de se dividir. Basicamente, tem duas grandes empresas, médias empresas do segmento que também contratam muito para tecnologia, que dividiram a área de RH em duas diretorias. Era uma diretoria de RH, são duas. Uma é só o que a gente vai chamar de porta para fora, atração de talentos, onboarding de talentos, treinamento de talentos. E a outra diretoria, ambas reportando para o CEO. E a outra diretoria que vai cuidar tudo com o que é o BAL, o desenvolvimento, a liderança, pagamento, folha, treinamento, tudo que aí, todos os restantes. Então, esse caso específico, as duas empresas com esse caso específico, você vê o tamanho da importância. As empresas estão sofrendo muito para recrutar, então estão aprendendo na dor maior, mas estão achando movimentos e formatos importantes. Você vai ter que ter 2 heads de RH, você vai ter que ter 2 heads de RH no CEO, porque cada um vai ter um foco muito específico, muito específico. É quase como uma área de inovação que está trabalhando o seu futuro da empresa e uma área de processo que está trabalhando ali o dia a dia, né? Exato. Fazendo um paralelo com outras áreas que já são apartadas. E é engraçado. Comercial que você tem, né? Você comercial, tem de Hunters e Farmers. E a estrutura de Farmers. Você tem vários, você tem 2 diretores comerciais reportando para o mesmo CEO. E a importância nas duas pontas. E é engraçado que as empresas que hoje já olham para essa formação de talentos e olham para isso, acabam virando celeiro e perdendo profissional também, né, para o mercado. E aí, sim, o mercado tendo que cobrar, tendo que pagar salários mais altos para conseguir atrair esse profissional. E não só o salário acaba atraindo, né? Tem que colocar um pacote muito melhor. Eu acho que isso gera uma oportunidade gigante para os profissionais de RH, tanto que você vê também uma carência de heads de RH e heads de talent estão uma carência tão aquecido como estavam as posições em geral de tecnologia e digital. Exato. Você vê para as posições de liderança em recrutamento e seleção e vários outros subsistemas de RH. Está tudo muito aquecido. Então, assim, acho que nós temos aí 5, 6, 7 anos aí muito proveitosos em tudo isso, mas de nada adianta se você não olhar o processo e não olhar principalmente o time. Não adianta você trazer o Neymar de RH, aquele diretor incrível, ou aquele head de talent absurdo, ou aquela gerente incrível que veio de uma startup que construiu uma estrutura grande, ou veio de uma grande instituição e construiu, e você não dá subsídios dela montar um time de ponta. E um time de ponta é um time muito bem treinado, muito bem remunerado, muito bem desenvolvido. Com processos claros, né? Exatamente. O RH e a área de talent tem que estar, vamos dizer assim, tem que estar muito próximos da construção de qualquer estratégia, inclusive com vamos dizer assim, a bola preta, o cartão vermelho para algumas estratégias que talvez não possam ser construídas, porque você não vai ter time. Não vai ter time. Ou você vai recrutar e vai perder, recrutar e perder. Eu fiz uma reunião há algum tempo atrás em que uma grande empresa falava: contratei 20 devs, perdi 22. Então, e assim, é o cenário de todo mundo falando nisso. Então, tô conseguindo recrutar, mas agora que a gente começa a construir budgets, né, os orçamentos de 2022, que vão talvez bem complexos construir esses orçamentos, em virtude de que a gente não sabe qual o cenário que pode acontecer no segundo semestre. Exato. Ou não, as coisas podem mudar. É muito importante o RH e a área de talent estarem imbuídos nisso, inclusive para dar cartão vermelho em algumas estratégias, porque não vai ter pessoa.
Não temos. Então, para algumas áreas. Então, essa proximidade que a estrutura sempre pediu de ser um RH estratégico, está na mão hoje dos times que estão lá, está na mão do head. Hoje está na mão de quem está liderando aquele time de recrutamento e seleção, está na mão de quem está liderando aquele RH, ser o quão estratégico da empresa. Porque o coração, hoje, de qualquer negócio, sempre foi, mas eu acho que agora está claro para qualquer CEO que o coração é gente boa, é gente alinhada com a sua cultura, é gente performando, é gente querendo trabalhar lá, é gente querendo inovar, construir, mudar modelo, tudo isso. Então, assim, sempre foi isso, mas eu acho que agora as cartas estão na mesa para todos. Exato. Acho que o mercado forçou, né? A gente já passou por um momento da busca da TS, um momento da busca por redes sociais, employer branding. Agora a gente tem que saber como utilizar tudo isso, né, de forma estratégica. Em cada momento que a gente teve uma ferramenta, alguma coisa nova, e, bom, acho que está tudo aí com as cartas na mesa. E, é claro, a retenção também, não adianta só pensar, eu já ouvi de um head de atração e seleção, né, um head de gente, de uma grande empresa, uma multinacional brasileira, falando, se é bom, é talento, traz pra gente, que a gente vai arrumar alguma coisa para ele fazer aqui dentro. Pô, legal, mas como eu também tenho que pensar na retenção, né, todo o plano, e no pós, aí são áreas depois mais estruturadas, aí pensando junto com as outras áreas, né. Você falou uma coisa importante que é, se você achar um talento, traz para dentro. Eu acho que isso fortalece mais do que nunca o papel do recrutador. Eu acho que o que aconteceu, que todo mundo achava que o ATS era a solução dos seus problemas, os candidatos alinhados com o meu perfil, vão aplicar na minha vaga porque eu estou fazendo várias atividades com ela, eles vão participar, eles vão fazer todos os testes que são necessários do processo, eles vão passar no fit cultural, eles vão se aplicar, eles vão aparecer aqui no dia de admissão com todos os documentos. Puxa, isso não existe. Não existe. Pessoas querem falar com pessoas. Exato. Isso. Mais do que nunca, o papel do recrutador, a pessoa, o capital humano, falar com aquele candidato, avaliar, entender o momento dele, entender se é o momento dele para a empresa, entender se ele é um talento para a empresa, entender se a empresa é uma empresa que ele está buscando, fortalece mais do que nunca o papel humano. Ficou muito claro, aí vai ajudar muito, as tecnologias vão mudar muito, todas as redes sociais ligadas à carreira. Vai ter algo da moda, né? Mas assim, tem mais do que nunca o capital humano, a pessoa que está ligando para você, a pessoa que está avaliando o teu perfil, a pessoa que vai te ligar, a pessoa que vai entrevistar, a pessoa que vai trocar com você, a pessoa que vai estabelecer um vínculo de confiança com você dentro daquele processo seletivo daquela empresa, é o fator fundamental disso. É isso. Legal. E eu acho que esse é até o nosso recado final, né, em relação acho que o RH, o área de atração e seleção, ou seja, a retenção, a atração de talentos, né, com pessoas e dando ali com pessoas, né, a gente nunca vai perder isso, e acho que esse é o grande, né, acho que é a grande mensagem, certo? Bom, eu acho que a gente finaliza esse bate-papo. Eu queria agradecer muito a Vita Open Space pelo espaço. Pedrão, obrigado aí pelo time. Espero poder ter contribuído de alguma forma com alguém. Deixo os meus contatos, Henry Novaes no LinkedIn, e-mail henry@2hrh.com.br. Para quem quiser fazer contato conosco, estamos à disposição, e que a gente tenha um segundo semestre muito mais proveitoso do que foi. Com certeza. Bom, eu também gostaria de agradecer a todos, obrigado. Então, eu sou o Pedro Roma, Head de Marketing em Canais Digitais e da Red Hunters. Eu com a gente tem um enorme desafio, né? Hoje a gente está propondo esse novo modelo para a área de atração e seleção, que é a Red Hunters, né? E fica aí o nosso agradecimento. Qualquer dúvida, estamos à disposição aí pelo time, e agradecer aí ao time da Open Space. Obrigado, hein, gente?